Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. O Deus Máquina, também conhecido como Omnissiah ou Deus Mecânicos em alto gótico, é a entidade sobrenatural adorada pelos tecno-sacerdotes e outros servos do Adeptos Mecânicos como a personificação e detentor de todo o conhecimento e tecnologia do universo. Para muitos no Império da Humanidade, essa crença entra em conflito com a teologia ortodoxa do culto imperial, onde o único Deus da raça humana é o Imperador da Humanidade. Mas como adeptos mecânicos é vital para a sobrevivência do Imperium, o conflito sobre essa questão é frequentemente evitado pela fusão intencional na teologia do Mecânicos, onde o avatar do Deus Máquina, no mundo físico, o chamado Omnissiah, é o próprio Imperador da Humanidade. Esse compromisso não satisfaz verdadeiramente nem os fiéis do culto Mecânicos, nem os do culto Imperial, mas mantém a paz entre as duas religiões e o funcionamento do Imperium em geral. O culto Mecânicos é a hierarquia religiosa composta por tecno-sacerdotes, que governa os domínios autônomos dos adeptos mecânicos do Imperium, e que defende e dissemina o culto ao Deus Máquina. Acredita que o conhecimento é a manifestação da divindade no universo, e sustenta que tudo que incorpora ou contém conhecimento é sagrado em si mesmo por causa disso. O objeto supremo de devoção para os fiéis do culto Mecânicos é, portanto, o Deus Máquina, uma divindade imanente, onisciente e onipotente, que governa todas as máquinas e detém o conhecimento de todo o universo. Geralmente, os crentes ortodoxos consideram essa divindade como um aspecto do Deus Imperador da Humanidade, na forma do Omnissiah. Acredita-se que o Omnissiah, o avatar físico do Deus Máquina no universo, seja benevolente com a humanidade, o seu povo escolhido, e seja a origem de todo o conhecimento tecnológico e científico humano. Há muitos membros do Mecânicos que têm dúvidas se o Omnissiah e o Imperador são de fato o mesmo ser. Muitos cultos heréticos dentro do Mecânicos sustentam que o Omnissiah pode ainda não ter se revelado. Crenças semelhantes levaram ao início do cisma de Marte e à formação do Mecânicos sombrio durante a heresia de Horus. A religião pode ser uma bênção ou uma destruição. O terceiro membro da trindade sagrada do culto Mecânicos é a força motriz. O culto Mecânicos acredita que toda vida e movimento mecânico ou biológico devem sua existência contínua ao poder espiritual universal que é a força motriz. Para quem ainda não pegou a referência, é uma referência ao Deus cristão, em que existe o Deus Pai, o Deus Filho, que seria sua encarnação terrena, Jesus Cristo, e a força motriz seria o Espírito Santo. Portanto, assim como o Deus cristão, o Omnissiah também tem a sua trindade. A força motriz encontra sua expressão máxima nos espíritos da máquina, que se acredita habitarem em todas as máquinas, e que devem ser apaziguados antes que uma peça tecnológica seja usada ou reparada, para que a máquina em questão não falhe. O objetivo final do culto Mecânicos é compreender e abarcar plenamente a glória do Deus Máquina. A busca coletiva e individual por essa forma de iluminação é conhecida como a busca pelo conhecimento. O culto acredita que todo o conhecimento já existe no universo e que é principalmente uma questão de tempo até que ele possa ser reunido para completar a busca. O culto, portanto, demonstra indisposição teológica para realizar a maioria das pesquisas e desenvolvimentos científicos básicos. Apesar disso, algumas pesquisas científicas originais continuam em Marte e nos outros mundos forja do Império, o suficiente para manter o avanço tecnológico imperial constante, ainda que extremamente lento.
o que é motivo de debate e brigas constantes dentro do Mecânicos, pois quase todo o avanço tecnológico é tido como heresia, e poucos ousam realmente realizar alguma pesquisa nova. Dominus Belisarius Cole é constantemente acusado de heresia, e com uma frequência espantosa é levado a explicar suas ações e chamado de herege. A fé do culto é definida por uma série de 16 preceitos, conhecido como as 16 Leis Universais, que foram divididos em dois conjuntos de 8 preceitos, conhecidos coletivamente como os Mistérios e os Avisos. Estes estão listados abaixo. Os mistérios do culto mecânicos são os seguintes: a vida é movimento direcionado. O espírito é a centelha da vida. Sensibilidade é a capacidade de aprender o valor do conhecimento. Intelecto é a compreensão do conhecimento. A consciência é a forma mais básica de intelecto. O entendimento é o verdadeiro caminho para a compreensão. A compreensão é a chave para todas as coisas. O Omnissaia sabe tudo. Ele compreende tudo. Os avisos do culto mecânicos são: o mecanismo alienígena é uma perversão do caminho verdadeiro. A alma é a consciência da pessoa sensível. Uma alma só pode ser concedida pelo Omnissaia. A consciência sem alma, ou seja, a inteligência artificial geral, é inimiga de todos. O conhecimento dos antigos é indiscutível. O espírito da máquina guarda o conhecimento dos antigos. A carne é falível, mas o ritual honra o espírito da máquina. Romper com o ritual é romper com a fé. Belisarius Cole é obcecado por tecnologia alienígena, principalmente dos Necrons. Aí já vira um imenso problema que ele tem frequentemente com o culto mecânicos. De acordo com as crenças do culto do dragão, o deus máquina pode, na verdade, ser o fragmento do Kitã conhecido como Dragão do Vazio. Para quem não sabe, o Dragão do Vazio é, entre os Kitãs, um grande criador e engenheiro entre eles, ou pelo menos era. Ele era uma antiga divindade alienígena de imenso poder. Ele está aprisionado em um túmulo de êxtase construído pelos Necros sob o labirinto de Noctis, em Marte. O poderoso Kitã foi aprisionado pelo próprio imperador, muito antes mesmo de surgir publicamente para fundar o Império da Humanidade na Terra e iniciar as guerras de unificação há mais de 10 mil anos padrão. Um parêntese apenas. Quando o imperador enfrentou o Kitã, conhecido como Dragão do Vazio, não foi ele completo, apenas um fragmento do que se desprendeu do original. Naquela época, o imperador provou ser incapaz de matar o Kitã, mesmo com seu grande poder. E então ele o aprisionou sob Marte, para que os poderes do Kitã, embora passivos, provocassem o surgimento do Adeptos Mecânicos, necessário para o apoio do Imperador à sua futura grande cruzada para reunificar a humanidade. Isso indica, entre muitas coisas, que o Imperador teve em sua presciência um vislumbre do que se tornaria o Mecânicos, impulsionado pelo poder criador do Kitã. Essa chamada Grande Mentira de Marte está enterrada nas profundezas das areias vermelhas do planeta Vermelho, em um complexo subterrâneo que é, na verdade, o próprio Dragão do Vazio. A veracidade dessa lenda aparentemente insana ganhou mais credibilidade desde o despertar em massa dos Necrons por toda a galáxia. Disse que um pequeno número de forças Necron conseguiu romper as defesas imperiais no segmento solar e desembarcar em Marte após destruir alguns dos complexos de minas do labirinto de Noctis. Ao aterrissarem, inúmeras forças de Skitarii e titãs do Mecânicos rapidamente aniquilaram a pequena força expedicionária Necron. Embora os Necrons tenham sido eliminados, seu propósito em Marte permanece desconhecido para o Império. Mais impressionante é o fato de terem invadido
vastas áreas do espaço imperial, incluindo o próprio segmento solar, sem serem detectados. O Mecânicos impôs uma zona perdida ao redor de todo o labirinto de Noctis após esse incidente. Zona essa que ainda é mantida por uma legião esquitária inteira até os dias de hoje. Nos ajude. Faça um pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite o Homem de Saia nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.